Então, tratando-se da vida separada de pecado, ou não ter mais o prazer em pecar. Observe que há pessoas que insistem em um erro. Percebeu isso? É aquela pessoa que tem prazer em pecar. Ela ou ele insiste naquele erro constante. Alguém até o alerta. Não adianta. Quando a pessoa tem o prazer, ela ou ele vai continuar com a prática, né? O texto de Romanos, capítulo 1, nos alerta com relação à insistência, à persistência em viver uma vida de pecado, porque chega a um ponto que a pessoa vai chegar a atingir o patamar que diz o texto bíblico em Romanos 1, que Deus o abandona, Deus o entrega, Deus o abandona a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Então Deus não suporta isso, irmãos. Quando é muito claro o texto bíblico de Romanos 1, que Deus não suporta quando nós temos o prazer em fazer. Deus não suporta isso. É muito diferente quando nós erramos, porque somos seres humanos, cometemos erros, todos nós cometemos, precisamos entender isso daí, ok? Vamos ler o texto lá de Apocalipse 21, versículo 27, entenda que no futuro, olha só, olha para mim aqui, no futuro, o crente terá vida eterna, isto é, terá a redenção plena do corpo do pecado. Veja bem, isso é no futuro. Amém? Isso precisa estar bem claro, que nós ainda não somos santos na plenitude que Deus programou para nós. Precisamos tomar cuidado. É por isso que a nossa guerra, a nossa luta é constante. Nós falamos bastante que na aula passada, eu quero pautar mais no contexto, do futuro aqui agora. No futuro, o crente terá a vida eterna e a redenção plena do corpo. Então, esse é o plano de Deus para o futuro. Amém? Não é agora. A redenção plena nós iremos adquirir de Deus no futuro. Ok? Jesus pode voltar a qualquer momento e esse processo dará início. Sim, ele pode voltar a qualquer momento. Mas até que o Senhor volte, nós estamos no meio de guerra. Nós estamos caminhando em campo minado. Entenda isso. Por isso não podemos brincar. Não podemos brincar porque estamos caminhando em campo minado. Por isso nós temos que pelejar para sermos instrumentos usados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos ler o texto do Apocalipse 21, 27. Observe isso. No futuro, nós teremos a vida eterna plena, nós teremos a redenção do corpo pleno. Isso no futuro. Amém? E nós lemos o texto de Apocalipse, que ele enfaticamente nos traz a revelação daquilo que realmente é verdadeiro e daquilo que realmente entrará no céu e não entrará nela que é a cidade santa, a Nova Jerusalém, alguma coisa que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Nós enfatizamos na aula passada, que não existe mentira e mentirona. É como não existe pecadinho e pecadão. Mentira é mentira. Seja ela pequena na sua concepção ou grande, é mentira. E o texto diz que na Nova Jerusalém não entra. Então nós estamos diante de Deus, tendo hoje ainda
a oportunidade de rever esses conceitos. O versículo 15 do capítulo 22, ele repete a palavra mentira. Observe que o texto diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Viu aí? Então, observe que os textos repetem com relação a isso. Por que será, hein? Por que será que os textos repetem esse conceito? Porque o ser humano ele é muito propenso a isso, né? Por isso que nós temos que tomar cuidado, ensinar os nossos filhos e vigiar também diante deles, para não fazer aquela chamada, entre aspas, mentirinha, né? Alô? Papai, tem alguém querendo falar com o senhor aqui. Ah, eu não estou aqui não. Eu me lembro uma vez que eu trabalhei, uma época eu trabalhei de porteiro no condomínio. Eu estava lendo a Bíblia. E um dos moradores chegou um rapaz procurando, queria falar com ele, e ele morava ao lado da portaria. Eu vi ele lá. Eu interfonei. Eu não vou falar o nome dele aqui, porque sei lá, de repente alguém. Falei: fulano, tem um rapaz aqui querendo falar com o senhor. Fala para ele que eu não estou aqui. Como é que é? Diga para ele que eu não estou aqui. Eu falei assim: ele está falando para me dizer que o senhor não está aqui não. E ele ouviu também. Aí o cara ficou todo bravo com ele, foi embora. Depois ele veio falando para mim: não venha fazer usar de mentira não, que o problema é seu. A mentira é sua, então o problema é seu. E falei bem alto para os outros moradores também ouvirem, que ele estava me comprometendo. Você está entendendo isso? Então, às vezes, a gente entra nessas pegadinhas, né? Ele tem que ficar de perto, ficar atento. Então, nunca mais ele falou isso comigo. Não dá, irmãos. A Bíblia literalmente afirma: andar com mentira vai arrumar um problema. Há muito de ler ali, mas vamos lá. O sentido negativo da morte espiritual refere-se à morte no pecado. O crente está morto para o pecado, mas o ímpio, ele está espiritualmente morto no pecado. Vê a diferença? O crente ele está morto para o pecado. O ímpio, o homem sem Deus, ele está espiritualmente morto no pecado. É por isso que ele não consegue enxergar. Quando está morto no pecado, ou na condição de morto no pecado, a pessoa não consegue enxergar as coisas espirituais. Ela não consegue ter o discernimento que é necessário, que é preciso. Por isso há uma dificuldade muito grande, entenda isso. O indivíduo terá dificuldade sim, porque se o cara está morto, como que ele vai entender? Nunca. Entendeu aí? E a gente fica às vezes querendo forçar alguma coisa, né? É muito comum isso nosso. A gente quer ver a pessoa se converter, a gente quer colocar dentro da cabeça da pessoa, não tem isso? Não adianta, meu irmão. Quando o camarada está espiritualmente morto no pecado, não tem solução. É uma questão muito séria. Significa que o pecador vive em um estado de vida separado de Deus e de sua comunhão. Então nada de Deus vai atraí-lo. Você já percebeu que tem pessoas que nada de Deus atrai ele ou ela? Não adianta. Vim na igreja, meu irmão, o cara passa de longe. Nem culto de festa, que é comum, as pessoas às vezes acabam vindo, né? Tem gente que passa de longe. Aí ele vai em qualquer outra coisa, menos na igreja. Um leão na porta da igreja que não deixa ele entrar.
Ele não vem de jeito nenhum. Porque a condição, a vida, o estado, né? É um estado, né? A vida da pessoa está separada de Deus, da sua comunhão. Significa estar debaixo do pecado. É aqui que está a questão. Esse estado de estar debaixo do pecado e sobre o seu domínio. Vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo 1 e o versículo 5. As pessoas que estão vivendo nessa condição, elas não aceitam que estão nessa condição. Ou não aceita que você fale para ela ou ele que está nessa condição de debaixo do pecado, ou sendo escravizado pelo pecado. Já viu aquela pessoa que faz uma coisa e ela não consegue, ou ele, né? Não consegue deixar de fazer? É porque a pessoa se tornou escrava, entenda isso. Ou você é senhor, ou algo vai ser senhor sobre você. Então, a Bíblia diz que quando você não consegue dominar, é porque o pecado está sendo senhor sobre você. Ok? Tem pessoas que é viciado em alguma coisa, vou dar um exemplo aqui, e o cara não consegue ficar sem fazer. Porque ele ou ela se tornou um escravo do pecado, do vício, de alguma coisa. Então, o estado dele é debaixo do pecado, ou sobre o domínio do pecado. A condição é essa. Ok? O texto de Efésios 2, acompanhe comigo. O versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deu para entender? O texto bíblico revela a condição de uma pessoa sem Cristo. Está morto. Como assim está morto se eu vejo o cara andando por aí? É isso que dá um nó na cabeça, né? Porque a morte aqui é espiritual. É um estado de morte espiritual. A pessoa está morta, entenda. Quando você estava sem Cristo, você estava morto. Dê glória a Deus, porque você hoje está vivo, porque está em Cristo. Porque sem Cristo estaríamos mortos, ou permaneceríamos mortos no estado de pecado, sobre o domínio do pecado. Amém? Glória a Deus. Se pegarmos para enfatizar o efeito do domínio do pecado sobre o homem, vamos ter assunto para falar aqui até amanhã. Porque o leque é muito grande, né? O ser humano é muito suscetível a ser atraído, enganado, né? Por isso que nós precisamos de ter discernimento de espírito para andarmos na direção do Espírito de Deus. Amém? Quando Efésios, o texto bíblico do capítulo 5, ou capítulo 2, no versículo 5, quando diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas. As ofensas eram de quem? Era nossa. Porque quem herdou a natureza pecaminosa de Adão fomos nós. Aí Deus vem por sua graça e nos oferece algo que é a coisa mais sublime que o ser humano pode receber. É a salvação. Amém? Glória a Deus. O efeito desses dois sentidos, o negativo e o positivo, é presente e temporal. Vamos analisar isso. O pecador sem Deus, no presente, está numa condição temporal de excomunhão com Deus.
mas pela graça de Deus poderá sair desse estado e morrer para o pecado. Amém? Ou seja, há um escape ainda, enquanto a porta da graça está aberta. Ainda há um escape. Porém, a Bíblia diz que a qualquer momento a trombeta pode tocar e aí a porta da graça também vai se fechar. Hoje nós temos toda a possibilidade em Cristo de podermos sair da condição de mortos e adentrar na condição de comunhão com Deus. Isso é vida, ter vida plena. Amém? E no futuro ter a redenção do nosso corpo. É que todo mundo reclama do seu corpo. Quem que não reclama? Todo mundo. Quem é que queria ficar velhinho? Ninguém. Todo dia a gente morre aos pouquinhos. As células que nós temos hoje, amanhã já morreu, tem outro. Pior do que aquela que você tinha ontem. É aí que está a questão. Aí a gente passa creme, eu faço isso, né? Todo dia. Passa protetor solar, passa creme e tenta dar um trato assim para poder ir segurando, né? Porque o negócio é sério. E a Bíblia diz que receberemos um corpo glorioso, semelhante ao corpo do Senhor. Aleluia. Semelhante a anjos de Deus. Isso é muita glória, meu irmão. Eu não fiz nada para merecer isso. Nós não fizemos nada para merecer isso. Nós temos essa promessa, né? Vai ficar aí os cremes e tudo quanto é coisa aí de rejuvenescimento. Nós vamos para a glória, sem perder totalmente essa possibilidade de você ir envelhecendo dia após dia, né? Os textos bíblicos revelam que a nossa vida é como um vapor, nossa vida terrena, né? Nossa vida terrena é como um vapor que passa. E o salmista Moisés, que escreveu apenas um salmo, o Salmo 90, ele é mais desanimador ainda. Pensa num cara desanimador. Lógico, Moisés estava vivendo um período muito triste da vida dele, lá nas campinas do Monte Sinai, apacentando as ovelhas de Jetro. E Moisés, aos 80 anos de idade, ele faz uma oração incrível, deixa registrado no Salmo 90. E ele diz assim: Senhor, o que será de mim agora? Já estou aqui velho, cheguei nos 80, e daqui para frente é enfado e cansaço. O pecador sem Deus, no presente, está numa condição temporal de excomunhão, mas pela graça de Deus poderá sair desse estado e morrer para o pecado. O texto de Efésios, capítulo 4, versículo 18, entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. É a condição do homem em um estado de excomunhão com Deus, fora da presença de Deus. O texto começa, não sei se tem alguma versão diferente, se tiver, me ajude. Entenebrecidos no entendimento. Ou seja, o entendimento das coisas espirituais fica escuro, totalmente sem clareza. Então, o homem nunca ele vai alcançar a redenção em Cristo Jesus. Amém? Pastor, mas eu nem fui bandido, eu nem fui aquilo. Meu irmão, lembra? Acompanhe comigo. Não existe pecado grande ou pequeno. Ainda que você não foi, a sua condição é igualzinha. Sem Cristo é uma condição, com Cristo é outra condição, e acabou. Ponto final. Não importa se você foi uma meretriz ou um bandido, pior que existiu. Sendo ou não sendo, não tem Cristo, está na mesma condição de pecado. Amém? Deu para entender? Quando a gente começa a entender esse contexto, a gente jamais vai ignorar alguém
que viveu uma vida de pecado tão terrível ser recebido nos atos do Senhor. A gente nunca vai. A gente vai abrir o coração e ver o milagre de Deus na vida da pessoa. Observe que lá fora as pessoas não temem esse milagre e apontam mesmo. Era assim, era isso, agora disse que vai para o céu. O homem natural não entende isso aqui, irmãos. Isso aqui é coisa para crente. Teologia é coisa para crente, né? Quem não entende esse negócio, não. Porque pensa numa coisa complexa de se entender. O camarada fala assim, como eu, por exemplo: nunca roubei, nunca matei, nunca usei droga, eu não preciso de Jesus para ir para o céu, eu estou salvo. Eu pensava nisso. Aí eu vou encontrar na Bíblia que se eu não me converter, eu estou num estado de pecado, igualzinho os outros que estão lá fora aprontando as piores coisas. Ok? Observe que quando o Senhor Jesus recebe aquele ladrão na cruz, ele não pensou duas vezes de tirar aquele homem daquela condição. Ok? Assim também como os outros que ele fez o convite e não fez acepção de ninguém e não faz. Porque é um estado em que a pessoa vive. Pela fé ela pode sair dele. E sai mesmo, literalmente. Né? Não é sai como a gente pensa, né? No raciocínio humano, né? Que a gente perdoa uma coisa, mas não perdoa a outra. Que a gente esquece uma coisa, mas outra a gente não esquece e lança sempre no rosto. Não é assim. Não é assim desse jeito. Não, Deus perdoa. E o profeta escreveu dizendo assim, que o Senhor lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Meu irmão, pensando nisso, dá vontade de chorar. Olha, Jesus, obrigado, Senhor. Glória a Deus. Lançou no mar do esquecimento. Nada disso me pertence, porque Deus me deu uma nova vida nele. Amém? Glórias a Deus. O texto de Gênesis, capítulo 2, e o versículo de número 17. Adão e Eva morreram, literalmente? Não. Mas espiritualmente, sim. Ok? Então, ali é o ponto de partida. Então, todos nascem mortos. Parece confuso, mas é isso. Nós nascemos mortos numa condição de morto no pecado. Mas em Cristo, independente da idade, nós podemos nascer de novo. Uma nova vida no Senhor. Glória a Deus. A punição final do pecado. Qual é a punição final do pecado? A morte eterna. Ou seja, o juízo contra o pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Vamos ler? Nós ficamos pensando, até cogitamos, fazemos conjectura, a gente usa até no dia a dia, né, os termos, né, dizendo assim, fez aqui, paga aqui. Você já ouviu isso ou não? Não, quem faz aqui é que paga. Paga nada, meu irmão. Quantos que faz tanta coisa e morre dando risada aí? Você vai lá no caixão, o cara está dando risada. A punição final do pecado é aqui. Hebreus 9, 27. Observe só. Esse texto narra a punição final do pecado. Então não pense, como uma pessoa que não conhece a Bíblia pensa, né? Não. Lógico, irmãos, tem a lei da semeadura, é bíblico. Plantou, colheu. Amém? Amém. Mas a lei da semeadura, planta e colhe, é uma coisa. A punição final do pecado é outra coisa muito diferente.
Amém? O texto de Hebreus, ele nos esclarece. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Aí, se você vê o texto de Romanos 8, versículo 1 diz: mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí acabou o texto? Não. Que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Eu acho lindo isso, presta atenção. Mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se o texto parasse aí aqueles camaradas que dizem que salvo uma vez, salvo para sempre, né? Eu aceitei Jesus, pronto, estou salvo para sempre, posso fazer o que eu quiser. Calma aí, meu santo. O texto continua exclamando, dizendo que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito de Deus. Então, para esses, nenhuma condenação há. E para aqueles que estão em Cristo, entre aspas, na igreja, mas não anda segundo o Espírito de Deus. Quando nós lemos o texto de Romanos, presta atenção. Dá vontade de pregar até meia-noite para você aqui. Mas minha garganta não trancou. Quando nós lemos o texto de Romanos 8:1, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. O texto revela duas coisas. Primeiro, que aquele que anda segundo o Espírito de Deus e não anda segundo a sua própria carne, ele está em Cristo e nenhuma condenação nele, contra ele há. Mas o texto também revela que tem aqueles que estão em Cristo, mas não anda segundo Cristo, anda segundo a sua própria carne. Para esses tem condenação. Dá para você entender isso aí ou não? Amém. É só eu que estou vendo isso no texto. É muito sério o texto. Esse texto de Romanos 8:1 claramente dá para a gente observar duas igrejas. Uma salva e outra não salva. Sim ou não? O texto de Romanos 8:1 claramente nos revela em um mesmo lugar pessoas que não receberão a justiça, condenação eterna, e pessoas que receberão a justiça da condenação eterna, que é a punição final do pecado, conforme o texto de Hebreus 9:27. Amém? Então fique bem tranquilo. Guarde a sua vida diante de Deus. Isso é importante, isso é interessante. Não deixe de vigiar e guardar a sua vida diante do Senhor. Porque assim fazendo, você estará livre da punição final do pecado, que é a morte eterna. Não fique achando que as pessoas vão fazer aqui na terra e vão pagar tudo aqui na terra, que isso não é bíblico. Você pode ter a tristeza de ver um atribulado te atribular a vida inteira e o camarada morre. Você fala, mas não aconteceu nada com ele. Vamos esperar na punição final. Aí não tem escapatória para ninguém. Amém? Na punição final, nós vamos ter o recado final. Aqui, meu irmão, não adianta. Paulo diz, é um grande enigma essa vida. Paulo diz, hoje observamos tudo como um enigma. Ou seja, o que é um enigma? Coisa que não tem explicação. Vai explicar um enigma, não dá. Então Paulo nos alerta, dizendo que tem coisa que não tem explicação, meu irmão. Não precisa entrar em depressão para querer saber, porque tem coisa que deixa lá. O enigma de Paulo era tão íntimo dele que ele chama de espinho na carne. Estava nele.
decreto dele, que ele classifica como um espinho na carne dele. E Paulo diz assim: eu já orei e Deus não tirou o espinho da carne. Diz respeito à repugnância da santidade divina, que requer justiça contra o pecado e contra o pecador impenitente. Voltamos lá ao primeiro slide. A justiça de Deus requer punição ao pecador impenitente. Qual é o pecador impenitente? Aquele que ama pecar. Aquele que mesmo estando em Cristo, entre aspas, conforme o texto de Romanos 8:1, mas ele ama pecar. A justiça de Deus, por ser justo e santo, a justiça do próprio Deus, exige que esse impenitente seja julgado e condenado. Amém. Glória a Deus. Está ficando claro aí? Porque a justiça de Deus requer contra o pecado. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, todos os dias fazer uma alta avaliação, orar, pedindo perdão todos os dias.